Na crise sintomática remota, aconteceu uma convulsão que provavelmente está relacionada ao insulto neurológico, mas fora do delta T da crise sintomática aguda. É aquele cara que tem uma sequela de uma isquemia cerebral, o paciente que tem uma sequela de uma hemorragia cerebral, já teve um TCE, depois do trauma começou a ter uma convulsão e desse TCE ficou com a lesão sequelar no parênquima que justifica a semiologia da convulsão, paciente que tem uma neurocirurgia prévia com área de encefalomalácia, os sequelados de infecção do sistema nervoso central. Lembrar que as duas principais complicações de meningite na infância são surdez e convulsões, certo? E os pacientes que têm insultos perinatais, né? Os pacientes que apresentam às vezes um prejuízo do desenvolvimento cognitivo, às vezes são pacientes que apresentam um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor por hipóxia anóxia periparto, são pacientes que fazem crises convulsivas quando eles crescem, tá? Que são classificadas como crises sintomáticas remotas. O risco de recorrência nesses casos, para o AVC, por exemplo, gira em torno de 72%, do TCE 47%, de infecção 63%. Então são riscos bem mais proibitivos, certo? Para os quais vale a pena deixar tratamento para recorrência. Tá, tudo bem, entendi o que é crise provocada, sintomática aguda e remota. Mas afinal, o que é a epilepsia? A definição mais recente de epilepsia seria uma condição cerebral patológica onde existe um risco aumentado de crise epiléptica, certo? Para que eu faça o diagnóstico de epilepsia, é preciso que exista pelo menos uma crise, tá? Quando eu tenho duas crises epilépticas não provocadas, ou seja, que não é nem provocada, né, por um insulto tóxico metabólico, nem resultado de uma sequela cerebral ou de insulto neurológico agudo. Então, quando eu tenho duas crises epilépticas não provocadas no intervalo maior do que 24 horas, eu posso definir que esse paciente tem uma condição cerebral patológica com predisposição a novas crises. Eu posso dizer que esse paciente tem epilepsia, certo? Por que o intervalo superior a 24 horas? Se o cara tem 3 crises em 8 horas, e realmente eu tenho um vídeo eletroencefalograma mostrando que, na verdade, ele tem 3 crises diferentes em 8 horas, e não é uma só com crise no intervalo que eu não flagrei. Se eu tenho um cara que tem 3 crises diferentes dentro de um período de 8 horas, esse cara não tem risco aumentado de continuar tendo crise epiléptica na vida, certo? Por isso que eu dou um intervalo maior do que 24 horas, tá? É igual a quando o paciente tem PCR, que a gente diz que ele teve um retorno da circulação espontânea. Bem, na verdade ele precisa sustentar por pelo menos 20 minutos para a gente dizer que ele teve realmente um retorno de circulação espontânea. Aqui eu tenho esse critério temporal também, porque tem diferença, tá? Agora, se ele teve uma crise hoje, às 10 da manhã, e teve outra peraí, e teve outra crise ontem, às 8 horas da manhã, esse cara já tem epilepsia, é um cara que já merece ser tratado como se fosse epiléptico, porque ele é epiléptico, tá? Quando eu tenho uma crise não provocada e probabilidade de crises subsequentes que seja semelhante ao risco geral de recorrência de 2 crises não provocadas, que seria 60% nos próximos 10 anos, a gente diz que ele é epiléptico. Resumo da ópera. Se tem uma crise não provocada e o risco dessa crise recorrer é alto, a gente já vai falar sobre como a gente estima isso, a gente também diz que ele tem epilepsia. E em terceiro lugar, se ele tem um diagnóstico de uma síndrome epiléptica conhecida. Ah, ele é uma criança que está com um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, está tendo convulsão, tem um eletroencefalograma, muito sugestivo de síndrome de West. Então ele tem uma epilepsia, certo? Esses são os 3 critérios para a gente dizer que o paciente tem, afinal, epilepsia. Como é que a gente estima o risco de recorrência depois de uma crise única não provocada? Que vai entrar nesse segundo critério para dizer que o paciente é epiléptico. Como é que eu sei se existe esse risco?
São 4 os critérios maiores para dizer que esse paciente vai recorrer à crise. Primeiro, se ele tem uma lesão cerebral prévia, né, que na verdade até eu posso culpar a crise a essa lesão cerebral, sendo uma crise sintomática remota, tendo um risco de recorrência proibitivo, como a gente já viu. Então, primeiro, lesão cerebral prévia. Segundo, pacientes com anormalidades em neuroimagem que justifiquem convulsão. Por exemplo, o cara tem uma displasia cortical focal, o cara tem uma malformação de polimicrogiria, lisencefalia, uma malformação congênita que conhecidamente predispõe à convulsão. O cara tem um tumor cerebral, o cara tem esclerose tuberosa, o paciente tem uma atrofia do hipocampo unilateral. Esses pacientes têm anormalidades em neuroimagem que justifica um foco epiléptico, certo? Então, esses pacientes provavelmente vão ter recorrência da crise e vale a pena eu já tratar. Os pacientes que têm eletroencefalograma com atividade epileptiforme têm 60% de chance de recorrer nos 10 anos. E os pacientes que têm crise durante o sono. Ora, se existe um lugar onde é para o nosso cérebro estar inibido relativamente, né, que pese a fase do sono REM, é para ser no sono. Porém, mesmo assim, eu consigo ter um mecanismo hiperexcitatório nessa fase, esse cara provavelmente vai recorrer dessa crise, porque tem alguma coisa errada acontecendo, certo? Então, se eu tenho uma crise não provocada que aconteceu durante o sono, esse paciente tem um risco de recorrência aumentado. Esses são os 4 fatores de risco que eles enxergaram como sendo os associados a maior risco de recorrência. Mas existem outros que não têm tanta associação estatística, mas que a gente sabe que também aumentam o risco de recorrência. Pacientes que têm crise de início focal, porque existe afinal um ponto do cérebro responsável por aquela crise, os pacientes que fazem paralisia de TOD, os pacientes que têm exame neurológico anormal e os pacientes que têm histórico familiar de epilepsia também têm um risco aumentado de recorrência após crise única não provocada. Certo? Sobre o exame clínico. A anamnese, a história clínica, é a principal etapa para o manejo do paciente com convulsão, com crise epiléptica. Certo? Quais são as minhas dúvidas? Primeiro, o evento é realmente de natureza epiléptica? Se não tem natureza epiléptica, qual seria o principal diagnóstico diferencial nesse caso? Existe uma doença clínica ou uma doença neurológica implicada na etiologia? Há dados que sugiram determinada síndrome epiléptica? Tudo isso eu preciso escolher uma história que me permita tirar essas dúvidas. Sempre que possível, vale a pena entrevistar a testemunha. Tá? Alguém que viu, perguntar como foi. E o que é que a gente pergunta exatamente? Em primeiro lugar, o contexto. Certo? Aconteceu com o paciente acordado ou aconteceu com o paciente dormindo? Aconteceu com o paciente assim que ele se levantou? Aconteceu com ele sentado? Aconteceu com ele deitado? Aconteceu enquanto ele fazia uma atividade física, um esforço, uma manobra de valsalva ou não? Ele estava bem. Aconteceu no contexto de privação de sono, de abuso de substância, de abstinência, né? Lembrar que algumas substâncias, algumas intoxicações exógenas cursam com convulsão, bem como a abstinência de álcool e benzodiazepínico é causa de convulsão. Gatilho, como por exemplo atividade física ou privação de sono, é comum, ou estímulo luminoso intermitente, ou música muito alta. Esses são alguns gatilhos comuns de crise epiléptica em pacientes portadores de síndromes epilépticas. Tá? Então vale a pena pesquisar por eles. Será que ele começou a tomar um remédio novo que reduz limiar convulsivo? Será que ele é um paciente que já era epiléptico e mudou recentemente a dose de alguma medicação? Será que ele está tomando adequadamente os seus remédios? Será que ele caiu, bateu a cabeça porque ele tropeçou e depois disso, como foi o caso daquele vídeo do skate, o cara teve uma convulsão? Então, esse contexto é relevante para a minha investigação a posteriori, certo? Depois que eu entendo o contexto, a minha pergunta é
e o que foi que aconteceu primeiro, certo? Qual foi o primeiro sinal, o primeiro sintoma? É sabido que o primeiro sinal, o sintoma, é o achado que mais tem efeito localizatório, tá? É um dos principais dados que eu preciso escolher na anamnese. O cara teve uma afasia. Bem, se ele teve uma afasia antes de começar a convulsão, afasias significa que eu tenho uma lesão no hemisfério dominante. Se esse cara é destro, provavelmente o foco da convulsão é o hemisfério esquerdo. Ele teve um déficit focal. Será que na verdade ele não começou como um AVC e por isso ele convulsionou? Será que ele não teve uma crise focal que generalizou? Isso faz diferença até na terapêutica. Teve alguma aura, algum sintoma esquisito, né? É interessante perguntar, principalmente em jovem, se assim que ele acordou ele teve um movimento dos braços, como a mioclonia, tá certo? Existe um tipo de epilepsia que é a epilepsia mioclônica juvenil. Teve uma cefaleia súbita, de repente, junto com a ruptura do aneurisma no HSA, é relativamente comum acontecer convulsão, certo? Depois não, depois é sinal que tem alguma coisa errada. Mas junto com o ictus de HSA pode acontecer convulsão, certo? Então é preciso saber como começou. O que aconteceu? Conta pra mim, ele perdeu o tônus, a queda dele foi rígida ou foi uma queda flácida? E ele respondeu, ele conversou alguma coisa, ele falou, ele estava com os olhos abertos ou com os olhos fechados, certo? Então ele perdeu xixi, cocô, mordeu a língua. Então vale a pena perguntar a sequência dos eventos e quanto tempo durou cada etapa. Sobre essa pergunta do quanto tempo durou, as pessoas que são leigas e assistem a uma crise convulsiva não conseguem contabilizar exatamente o tempo e, na verdade, em geral, têm uma impressão maior do tempo que durou a convulsão, certo? Então é importante ter um dado, tentar ter um dado mais fidedigno. Se não for possível com a testemunha que assiste nem com o paciente, porque às vezes eles superestimam, vale a pena, se acontecer de novo, você prestar atenção na hora que começou, certo? Às vezes, conta o tempo que demora para ele acordar, porque esse tempo que demora até ele acordar inclui o ictus. Em geral, é para dar 25, 30 minutos. Então, se o tempo todo está 30 minutos, ok, vamos ver o que é que está acontecendo, tá? Mas nada muito alarmante. E como é que ele ficou depois da crise, né? Ele ficou confuso, sonolento, agitado, perguntando quanto tempo voltou ao normal. É importante perguntar por antecedentes neurológicos, psiquiátricos, do neurodesenvolvimento, certo? Se ele já teve crises prévias, mesmo que sejam crises que tenham passado despercebidas, tem a sensação de que tem um choque quando acorda nas mãos ou nos braços, às vezes deixa cair algumas coisas. Então, isso é um tipo de crise. Às vezes o braço não responde, fica fraco, treme um braço só. Às vezes ele fica fora do ar, não responde, fica olhando para longe. Então, tudo isso pode ser crise. E a gente, até 50% dos pacientes que têm a primeira convulsão, entre aspas, da vida, quando a gente vai atrás de uma história mais esmiuçada, já teve crise prévia, tá? Vale a pena perguntar para a história familiar de crise e lembre que já na sua anamnese você vai ter alguns dados que vão aumentar a suspeita daquele cara ter alguma causa neurológica aguda para convulsão. Se o paciente está com febre, se o paciente é imunossuprimido, se ele teve um trauma, se ele anticoagula, porque existe chance dele fazer hemorragia, inclusive do sistema nervoso. Se ele tem um histórico de neoplasia, ele pode ter mandado metástase para o sistema nervoso central. Numa LMA promielocítica, que é a LMA-M13, o principal sítio de sangramento é o sistema nervoso central. Então, é uma pergunta importante a história de neoplasia. Cefaleia persistente, tem uma dor de cabeça que não melhorava e agora ele convulsionou, certo? Então, talvez tenha alguma coisa por trás. E pacientes com mais de 50 anos, certo? A gente vai falar ainda sobre o que fazer nas convulsões dos idosos. No exame físico, a gente vai pesquisar sinais de trauma. A gente vai pesquisar por hipotensão postural, certo? Se eu achar que é síncope, então se couber, faz parte da minha avaliação sim, pesquisar a hipotensão postural.
Lembrando algumas coisas. Primeiro, que às vezes o paciente tem uma intolerância ortostática sem preencher os critérios numéricos de queda de PS maior ou igual a 20, queda de PAD maior ou igual a 10, de hipotensão postural. Se eu coloco o paciente de deitado para em pé, em menos de 3 minutos, ele faz sinais e sintomas de baixo fluxo, esse cara tem intolerância ortostática. Vale a pena avaliar se realmente não foi uma síncope que justifica o quadro dele, certo? Da mesma forma, muito cuidado com os pacientes que já são previamente hipertensos e pacientes que têm desautonomia, tá certo? Porque às vezes na hora que você faz o exame, você não flagra a hipotensão postural, tá? Mas eles fazem hipotensão postural periódica. Sempre eu vou avaliar o Glasgow, o nível da consciência, o conteúdo da consciência. É importante avaliar especificamente a linguagem, tá? Será que ele está disártrico? Será que ele está afásico? Ele consegue nomear objetos? Consegue responder adequadamente as minhas perguntas? Pesquisa sinais de meningismo, sinais focais, vou avaliar pupilas e fundo de olho, que faz parte da avaliação neurológica no pronto-socorro. Um diagnóstico diferencial importante, talvez o mais importante, entre crise epiléptica, é o diagnóstico diferencial entre crise epiléptica e síncope, certo? A epilepsia, em geral, ocorre de forma espontânea, enquanto a causa mais comum de síncope, que é uma síncope vasovagal, situacional, é circunstancial. Aconteceu, o cara estava com uma diarreia, foi ao banheiro, ficou tonto, enjoado, quando ia vomitar ele caiu, balançou o corpo, tremeu bastante e um pouco tempo depois acordou. Isso muito mais provavelmente é síncope, porque aconteceu de uma forma circunstancial, no contexto de um paciente desidratado, com sintomas precedendo o quadro, aparece mais circunstancial, tá? Enquanto a crise epiléptica tem uma duração de 2 a 3 minutos, a síncope geral dura em torno de 30 segundos. Na epilepsia, a queda é rígida, enquanto na síncope a queda pode ser rígida, mas pode também ser flácida. Os abalos convulsivos são rítmicos, generalizados, enquanto os abalos da síncope são breves, arrítmicos, multifocais. Os olhos, tanto na crise epiléptica quanto na síncope, estão abertos. Mas enquanto na crise epiléptica tem um desvio sustentado do olhar geralmente para cima ou para um dos lados, na síncope pode até existir essa fase de desvio, mas ela é transitória, tá? Alucinações na epilepsia podem fazer parte da aura, posso ter alucinação auditiva, olfativa no contexto de uma crise temporal, ou alucinação visual no contexto de uma crise occipital, mas na síncope é estranho ter alucinação e se houver é num contexto de hipotensão prolongada, num contexto mais tardio. A face na epilepsia geralmente é cianótica, certo? Enquanto na síncope é mais palidez, diaforese, sinais de ativação autonômica. A cialorreia na epilepsia é comum, na síncope está ausente. A incontinência na epilepsia é comum e também é bem comum na síncope, certo? Então essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Ah, mas ele perdeu o xixi, a menina se urinou toda, certo? Isso faz parte da síncope. Morder língua é específico para crise epiléptica, convulsiva tônico-clônico generalizada, porém não tão sensível, tá? Na síncope, morder língua não. E a recuperação, até pode acontecer, mas é bem mais raro. E a recuperação na crise epiléptica é devagar, lenta, enquanto a recuperação na síncope, em geral, é breve. Porque é um hipofluxo transitório, corrigido, o cara vai voltar a ter nível. Às vezes, a diferenciação não é assim tão simples, tá? Por quê? A pessoa tem uma síncope por uma causa estrutural cardíaca, sei lá, uma hipotensão postural ou uma síncope cardíaca por arritmia, e a arritmia não resolve, ou o cara tem um infarto de VD e eu ainda não dei volume. Esse cara vai ter uma recuperação devagar, pode ter incontinência, certo? Pode ficar pela hipotensão sintomática, ainda tendo alguns abalos, então nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão fácil a diferenciação. E às vezes a síncope parece muito realmente a convulsão.
né? A gente dá até para usa até o termo síncope convulsiva. Então tem essa questão aí. Existe até um relato anedótico do INCOR que eles lá tratam a convulsão com cardioversão ou com desfibrilação, porque às vezes o paciente que tem síncope cardíaca, morte súbita, eles cardiovertem e o cara sai da crise epilética. Então é uma das histórias anedóticas para a gente lembrar. Um outro diagnóstico diferencial extremamente importante no pronto-socorro é a SINEP. Né? O que é a SINEP? É a convulsão não epiléptica psicogênica. Dentro do contexto de um distúrbio neurovegetativo, o cara faz um quadro que simula uma crise tônico-clônico generalizada. Essa figura, eu tirei ela de um artigo de 2015, de uma revista de Epilepsy and Behavior, que foi o Dr. Carlos Eduardo, professor da UFRN, que me passou esse artigo. Certo? Um artigo muito bom, onde eles desenvolvem e validam uma ferramenta para diferenciar, através da semiologia, a crise convulsiva tônico-clônico generalizada da SINEP, da convulsão não epiléptica psicogênica. Certo? Quais são os 6 sinais que eles encontraram relevância estatística para dizer que ajudam a diferenciar realmente o quadro convulsivo da convulsão não epiléptica psicogênica? Primeiro, os olhos. O paciente que convulsiona tem o olho aberto, enquanto os pacientes que têm SINEP têm olhos fechados. Não é 100%, tá? Os grandes especialistas em convulsão, às vezes ficam muito em dúvida, gostam de ter sempre um videoeletroencefalograma na mão para saber com o que estão lidando. Então, assim, isso é uma dica, mas não é uma verdade fixa, certo? Mas, em geral, os pacientes que têm convulsão têm olhos abertos, os pacientes com SINEP, os olhos vão estar fechados. A cabeça, ela fica fixa. Ela pode até se mover junto com o clônus, mas pouco. Né? Uma movimentação fásica, junto com o corpo, com o tronco. Já na SINEP, é comum que existam movimentos de lateralização da cabeça, certo? Mover a cabeça lado a lado. Os membros, na crise verdadeira, os membros têm um comportamento fásico. Então, na fase clônica, quando os membros superiores fletem, os inferiores fletem junto, e os dois relaxam junto, porque é uma descarga excessiva bilateral. Na convulsão não epiléptica psicogênica, o que é que vai acontecer? Eu tenho um movimento fora de fase. Às vezes o cara está com um braço fletido, o outro estendido, às vezes tem um clônus nos braços, depois começa um clônus na perna, depois volta para o braço, então não faz muito sentido. O eixo corporal é rígido na crise convulsiva, mas sem o opistótono. O opistótono, com essa curvatura exacerbada, é uma característica mais da convulsão não epiléptica psicogênica. Os movimentos corporais de rotação não existem na crise convulsiva verdadeira, mas é comum que o paciente que está em SINEP faça movimentos rotacionais do eixo do corpo. Tá? E a evolução da crise epiléptica tem um início, um meio e um fim, tá? Desde que o paciente não esteja em estado de mal. Enquanto na SINEP, o paciente em geral tem um quadro mais duradouro, tá? E a clínica, a semiologia do movimento, ela é mais flutuante, certo? Vamos ver um exemplo. Ó, veja os movimentos de lateralização da cabeça, um membro superior fletido, o outro estendido, muito movimento rotacional e o rapaz com o olho fechado. Não tem cianose, não está pálido, não está com a SINEP, certo? Um outro diagnóstico diferencial importante é o AIT, tá? Vale a pena lembrar que o ataque isquêmico transitório cursa principalmente com sintomas negativos, então é muito mais uma fraqueza, uma ausência de força, uma perda de sensibilidade, do que propriamente um movimento clônico excessivo, tá? A intensidade
dos sintomas não é tão transitório e intenso quanto uma convulsão, tá? E a duração da convulsão é bem menor do que a duração da maioria dos AITs, certo? É claro que eventualmente a dúvida diagnóstica vai persistir e sendo o caso, às vezes até o AIT ou uma isquemia que eu não estou vendo ainda é a explicação para a convulsão. Então, na dúvida, trata como AIT, certo? Aplica o score ABCD2, vê se vale a pena internar, controla fatores de risco, etc. Um outro diagnóstico diferencial que pouca gente fala pra gente, que é um diagnóstico diferencial, na verdade, da epilepsia amnéstica, é a amnésia transitória global. Vejam só. O que é a amnésia transitória global? Eu vou até tirar daqui para vocês não ficarem lendo a questão. A amnésia transitória global acontece geralmente entre indivíduos que têm entre 50 e 80 anos e é uma condição que, na verdade, não tem etiologia muito clara. Há quem advoga que tem a ver com congestão venosa cerebral, há quem advoga que tem a ver com isquemia, há quem acha que seja uma das manifestações de enxaqueca, tem gente que fala até que é psicogênico. Mas o que é que caracteriza clinicamente essa amnésia transitória global? A amnésia transitória global ela é caracterizada por um quadro que mais de 50% das vezes se inicia pela manhã, o indivíduo acorda bem, mas durante a manhã começa com um quadro de uma amnésia anterógrada muito importante. O que significa amnésia anterógrada? O paciente mantém a orientação autopsíquica, mantém memórias relativas a eventos do passado, mas não consegue fixar novas memórias. Ele fica o tempo inteiro perguntando onde é que eu estou, e você fala para ele, você está no hospital. Aí ele vai, por 2 segundos, aceitar aquilo, e menos de 1 minuto depois, ou uns 2 minutos depois, ele dizer onde é que eu estou, não quero ir para casa. Onde é que eu estou? Que dia é hoje? Então, esses pacientes cursam com a desorientação temporoespacial muito importante e uma dificuldade extrema de formar novas memórias. Se eu fizer um teste de memória imediata, se eu pedir para ele repetir um número assim que eu terminar de falar, ele consegue. O problema não é a memória imediata, o problema é a memória de retenção, o problema é fixar a nova memória. A memória retrógrada, às vezes, está acometida por alguns dias ou por algumas semanas. Ele consegue esquecer algumas coisas que aconteceram recentemente, tá? Mas isso é um achado variável. E, eventualmente, dentro desse contexto, esse paciente também pode apresentar náusea, tontura, parestesia, pode fazer parte do quadro de amnésia transitória global, certo? O quadro de amnésia transitória global exige que a orientação, para que eu faça esse diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, é necessário que o paciente não tenha diagnóstico de epilepsia, porque senão eu tenho que ir atrás de saber se ele não está tendo epilepsia amnésica. Exige que a orientação autopsíquica esteja preservada e exige remissão completa dos sintomas. Em geral, esse quadro dura entre 1 e 10 horas, uma mediana de 6 horas, por aí, certo? Mas pode durar entre 1 e 10 horas. Quando ele vai resolvendo, a pessoa vai ganhando a memória recente que havia perdido. Ele esqueceu do que aconteceu semana passada, ele consegue lembrar. Mas o feitiço do esquecimento que foi jogado nele, que é essa amnésia transitória global, essas horas que ele passou perguntando que horas eram, que dia é hoje, onde é que eu estou, ele não volta. A memória desse tempo não volta, ele fica sem ela para sempre. Fica com essa lacuna de memória, tá? O tratamento é conservador. O cara vai melhorar, o prognóstico é bom e o risco de recorrência é baixo. Até pode acontecer, mas é menor do que 5%. Tá? Então a gente não trata. Vale a pena para esses pacientes, quando chegam no pronto-socorro, fazer um screening laboratorial, como se fosse um paciente que pode ter sido vítima de epilepsia ou de AVC. Vale a pena também fazer neuroimagem para esses pacientes, certo? Uma outra coisa importante são os diagnósticos diferenciais de amnésia transitória global. Eu vou chamar a atenção que o AIT, em geral, não é um diagnóstico diferencial cabível.
seria muito caprichoso que o AIT gerasse apenas um quadro amnésico. Até pode acontecer, mas é raro. E quadros de encefalite herpética, lembra que o herpes que causa a encefalite herpética, ele sobe via nervo oftálmico e o giro que é responsável pelo olfato fica no lobo temporal, bem pertinho do hipocampo e da amígdala, tá? Que são responsáveis pela memória. Então, esses circuitos neuronais envolvidos na memória podem ser acometidos pela encefalite herpética precocemente. Então, um dos diagnósticos diferenciais para o paciente que chega para você com quadro de amnésia é a encefalite herpética. E esse é um diagnóstico que a gente não pode perder, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma questão, a questão da USP para a prova para R3. Uma mulher de 62 anos com antecedente de enxaqueca desde a adolescência, trazida ao pronto-socorro, estava na sessão de psicoterapia e subitamente começou um quadro estranho. Tinha esquecido o que estava fazendo lá, como tinha chegado lá, mas o exame clínico geral e segmentar sem alterações, exame neurológico normal, com autopercepção preservada, sabia seu nome, dos seus familiares, sua data de nascimento e nomeava objetos, mas não se lembrava quem trouxe ela para o pronto-socorro ou o que tinha acontecido, repetindo o que se era perguntado diversas vezes. Depois de 3 horas, houve reversão do quadro. O diagnóstico mais provável é a amnésia global transitória, certo? Então, esse é um diagnóstico diferencial importante. Tá? Não é crise espacial complexa, não é acidente isquêmico transitório, não é delírio.